Olá, o TVE Debate hoje discute o ativismo nas redes, de mero reprodutor de notícias a pensador do fato. Até que ponto você se deixa levar pelas campanhas ou hashtags que se proliferam no mundo virtual? Quem vai debater o tema comigo aqui no estúdio é Samuel Barros, pesquisador em política e comunicação digital. Aqui com a gente também Rodrigo Nejan, que é psicólogo e pesquisador também em redes. E para finalizar o nosso time, o Yuri Bittencourt, que é especialista em marketing digital. Bom, meninos, para começar, eu queria saber como é que vocês, que estudam e pesquisam, né, nessa área, como é que se inicia essa proliferação de hashtags, de campanhas na rede, que cada um vai repercutindo também à sua maneira. Existe um ponto inicial para isso ou não? Podem começar, quem quiser. Vá, Samuel. O Yuri, acho que está aí. Diga, Yuri, como é que se tem esse ponto inicial, pontapé? Todo movimento, acho que começa de acordo com uma necessidade da própria sociedade. Né? Eu estava lendo ontem a respeito do movimento Passe Livre e terminei caindo num vídeo na Netflix, o 20 centavos, de Thiago Tambelli, que estava falando daquele problema do transporte, onde a população de São Paulo sentiu o aumento dos 20 centavos e isso gerou um movimento que na internet foi conhecido como o movimento Passe Livre. Eu acho que ele surge sempre de uma necessidade da população que termina sendo manifestada na internet e isso reage em cadeia e você movimenta mais pessoas. Seria isso, professor? Sim, eu acho que existem tantos movimentos espontâneos, que a gente chama espontâneos, mas sempre tem um ator político interessado na deflagração ou na propagação desses movimentos, certo? A gente precisa entender qual o caráter dessa espontaneidade desses movimentos. Você sempre tem, ou você tem um ator comercial que está disposto a fazer propagar sua marca, e isso... ele organiza esse discurso encontra propagação na sociedade, Sim. certo? É fundamental esse endossamento social para que o discurso se propague. Mas na maioria desses você tem atores políticos, atores maiores, atores menores. Acho que a grande diferença é a multiplicidade de atores. Mas você tem atores pensantes desses movimentos. Você tem, no caso do movimento Passe Livre, o movimento... No caso dos movimentos pró-Passe Livre, você tem um movimento já sólido de quase uma década, né, de pessoas que militavam nessa área. Eles organizaram um discurso e esse discurso encontrou repercussão na sociedade, certo? Então acho que essa é a grande questão. No caso da banana que foi comida pelo Daniel Alves, por exemplo, você tinha ali um interesse de uma agência que organizou um discurso, mas esse simplesmente não é um discurso qualquer, é um discurso que encontrou respaldo social, que encontrou o endossamento social. Endossamento que vem pelo compartilhamento, pela curtida, mas também pelo endossamento, digamos assim, um endossamento conceitual. Aquilo tem respaldo, as pessoas já não suportam mais o comportamento preconceituoso, por exemplo. E isso tem endossamento e isso propaga. Mas a gente, eu digo isso para a gente entender o caráter da espontaneidade que tem os movimentos nessa rede, certo? Mas às vezes não são tão espontâneos assim. Exato, às vezes são não algo nasce do nada. não nasce do nada, sabe? Uma coisa bem pensada às Exato. vezes. Né? Você tem o ator social interessado em começar aquele discurso, e você tem uma sociedade que está acessível àquele discurso, que propaga aquele discurso, que endossa aquele discurso. Então você tem dois elementos. Então isso tem uma diferenciação. O que a gente percebe é que os atores sociais capazes de startar discursos, esse é um termo do marketing, os atores sociais capazes de startar discursos são maiores, está num número maior e mais diversos. Hoje, por exemplo, você tem uma associação de bairro que consegue startar um discurso, você tem uma marcas grandes e pequenas, certo? O marketing está aí um tempo todo trabalhando conceitos sociais, e isso às vezes é ressignificado. A Fiat, por exemplo, começou a trabalhar a ideia de vem pra rua e isso virou parte do imaginário discursivo das manifestações de junho do ano passado. Você tem atores políticos, como partidos políticos, que são atores tradicionais, que são do século passado. Você tem atores extremamente novos, que são os grupos de hackers que nem se conhecem,
pessoalmente, que vivem online, que trabalham online, que têm a sua ação política toda online e que também conseguem startar discursos, né? Então você tem uma variedade de tipos e de tamanhos desses atores. Eu digo isso, repito, para que a gente entenda qual é o caráter da espontaneidade desses movimentos online. Verdade. E, diga. Não, eu acho que vale a pena destacar esse ponto da multiplicidade dos atores, né? E lembrar que no ativismo digital, especificamente, a gente traz vários elementos do ativismo que já se faz há séculos na história, mas há essa diversidade e esse poder que uma pessoa que não obrigatoriamente estaria membro de um partido político, nem membro de uma empresa de marketing, mas essa capacidade de qualquer pessoa ser, sim, um potencial iniciador dessas discussões, e como, por exemplo, adolescentes, como aquela Isadora Faber, ou outros tantos adolescentes que, de forma muito espontânea e ali voluntária, na microescala dela, ali no seu cotidiano, levantam uma necessidade, uma demanda, e aí que é o grande legal da internet. Ele dá uma escala e uma amplitude para aquela manifestação e que permite a adesão, seja a favor ou seja uma adesão para o debate do contraditório. Então acho que amplia essa arena pública onde a gente pode debater os temas de interesse coletivo. E aí, claro, há apropriações do marketing, apropriações políticas, apropriações de vários tipos, mas eu acho que é um duplo movimento aí. Ao mesmo tempo que tem muita coisa espontânea assim, rapidamente ela pode ser apropriada também por outros interesses e para os outros grupos. Então, esse fluxo muito intenso de participação é que acho que é o grande diferencial da internet. E isso é muito bom para o debate coletivo, né? Agora, até que ponto essa espontaneidade que você fala pode ser arriscado na internet, né? Porque aí todo mundo pode expor qualquer tipo de opinião lá, mas também acarreta, implica em algumas situações que podem gerar algum tipo de risco, de perigo. Eu diria que assim, ao mesmo tempo em que o ativismo digital, no caso na internet, você tem na ferramenta mesmo digital a possibilidade de aprofundar muito o debate e de legitimar o ativismo, seja através de pesquisa, de aprofundamento, de pesquisa de fontes, mas ao mesmo tempo que tem esse potencial de complexificar o debate, de ampliar a legitimidade dele, também a ferramenta permite de forma muito confortável uma adesão sem nenhum tipo de engajamento efetivo. Então, é aquele caso, né? Você assina sem nem ler a petição, assina sem ler, retuita, compartilha aquilo. Mas, de certa forma, isso é muito comum mesmo antes da internet, né? Quantas vezes a gente via nas grandes praças públicas, grandes avenidas, pessoas correndo ali, indo para o trabalho, assina aqui, esse baixo assinado aqui. E as pessoas assinavam também, né? Na internet não é diferente. É possível essa adesão não muito profunda e não muito engajada, mas ao mesmo tempo a ferramenta, isso não é um problema da ferramenta, porque no ambiente digital o engajamento tem muito mais chance de ser mais aprofundado, porque como o colega disse, ele foi pesquisar um tema, encontrou um vídeo, depois encontra outro no manifesto, depois encontra que isso tem repercussão internacional, como foi o movimento Occupy Wall Street há alguns anos atrás, e que repercutiu no mundo todo. Então isso é muito legal, essa dinâmica de abertura da internet e de escala que o ativismo pode ter quando a gente percebe e usa essas ferramentas, né? É importante lembrar que a internet também é um ambiente de crítica, ela tem uma capacidade de autocrítica muito grande. Os ambientes se criticam e os atores sociais que estão em cada um desses ambientes se criticam. Eventualmente, quando a gente tem iniciativas que não tem um intento antidemocrático ou que tem um intento contra minorias, essas próprias minorias têm uma alta capacidade de organização e de resposta a esses movimentos, certo? Você tem aí, por exemplo, grupos racistas, por exemplo, volta e meia começam a se organizar campanhas na internet. Você tem campanhas, por exemplo, que são recorrentes, as campanhas, por exemplo, que acontece algum fato político, algum fato social, e se tem um nordestino no meio, a possibilidade de criar um burburinho de que é porque ele é nordestino é enorme. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma capacidade de crítica muito grande, de resposta a esses movimentos, a essas tendências, né? Então, a internet dá visibilidade a discursos sociais que às vezes estão escondidos, tendências sociais.
por um lado, esses movimentos ganham endossamento, mas ganham crítica também. Acho que esse é o grande barato da coisa toda. Você tem a possibilidade de crítica. E eu queria aproveitar isso para botar no nosso mapa mental aqui também o jornalismo. Os mass media, que tem um papel de legitimador do processo todo e também de crítica do processo todo. Então, o jornalismo, você starta uma campanha no ambiente online, à medida que ele vai ganhando visibilidade no jornalismo e no mundo da TV, ele ganha legitimidade e amplia a visibilidade, certo? Então, esses dois ambientes estão o tempo todo interagindo e trocando conteúdos. Os atores de um e de outro ambiente estão o tempo todo trocando de papéis e de discursos. Eles estão argumentando o tempo todo. Então, esse também é uma grande vantagem desse ambiente online. Agora, não sei perguntar a Yuri, se Yuri sabe disso. Quanto tempo vocês leva para esse ativismo, essa campanha, né, virar esse viral, né? Vamos pegar como exemplo o Somos Todos Macacos. Foi um negócio assim absurdo que aconteceu. Acho que em poucos minutos a rede já estava todo mundo postando fotos, todo mundo com banana na mão e as pessoas sem saber o real significado do que aquilo representava. Então assim, todo mundo começou a repercutir o fato do jogador, mas por trás existia uma ideologia e que às vezes quem estava repercutindo não tinha qualquer tipo de noção. Tem em média assim, quanto tempo leva para que isso crie-se um boom na rede? Eu acho que isso, na verdade, é muito relativo. Pode acontecer e pode não acontecer. Que é aquela questão de o que é que viraliza e o que é que não viraliza. Isso, que muito cliente até, inclusive, chega na agência e diz assim, eu quero fazer uma campanha que viralize. E não necessariamente você pode garantir uma viralização. A viralização é algo espontâneo da sociedade, às vezes surge por exemplo, até de uma campanha que vira um movimento como o Vem Pra Rua, que o professor aqui estava falando. Como também existem campanhas que são de manifestações das pessoas em reação a algo que aconteceu na sociedade, como, por exemplo, uma reação a um discurso de um político em meio a um evento como na Copa das Confederações, que teve Vai a Dilma. É muito imprevisível. Não tem como o marketing digital se apropriar disso e tornar um vídeo, por exemplo, esse viral. Não tem. É espontâneo mesmo. É espontâneo, agora o marketing ele se apropria do que a sociedade está tomando como mote do momento. Né? Por exemplo, uma pizzaria pegou o exemplo do Vem Pra Rua e disse vem pra pizzaria. Ah, tá. Utilizou isso. É difícil pensar isso, né, do começo e fim de uma viralização, é a pergunta de $1 bilhão, né, mas tem vários cenários, né, eu acho que tem alguns cenários em que é algo muito peculiar de uma demanda que estava ali implícita no contexto social e quando alguém manifesta a adesão imediata, mas também tem a questão, no caso do Somos Todos Macacos, tem a questão das celebridades, né, que não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente vive uma sociedade muito midiática, então quando você tem uma ação qualquer, ou especificamente de um manifesto de uma celebridade, a chance disso repercutir maior, né? É muito maior do que uma coisa que fosse o mesmo ato preconceituoso numa pelada no bairro, né? Exato. Se fosse jogada uma banana na pelada do bairro lá perto da minha casa, onde o pessoal joga bola, não teria a mesma repercussão. Talvez pudesse vir a ter, se aquilo fosse repercutindo o que a gente chama, né, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, acho que esses dois movimentos são possíveis na internet. Se a gente for lembrar antes da internet, a chance desse manifesto que começa ali num contexto mais limitado se tornar viral ou se tornar massivo era muito menor. Né? Então, a gente tem vários outros exemplos bacanas, como esse da Isadora Faber, ou outros que a gente acompanha, por exemplo, do movimento, como foi comentado lá na Cifranet, a gente recebe muita denúncia de racismo, de homofobia e de situações que começam online, de agressões homofóbicas e que geram uma repercussão e engajam pessoas que estão muito além do movimento gay, que se engajam para defender os direitos, por exemplo, dos homossexuais. Isso é muito legal, porque se você pensar fora da internet, nos contextos mais específicos geográficos, essas pessoas nem se encontrariam, nem saberiam da existência do problema. E a visibilidade que o digital permite coloca diferentes públicos nessa rede, e isso é muito legal, porque pode potencializar e dar visibilidade mais espontânea a uma causa social, diferente do caso do marketing, que apenas
se aproveita de uma visibilidade que já existe para repercutir um fato ou uma campanha? A gente poderia pensar dois tipos de viralização, certo? A gente teria uma viralização que vem, a gente pode chamar de bottom-up, que vem de baixo para cima, certo? São pessoas que estão fora da esfera de visibilidade pública, que é o mundo da TV, o mundo do jornalismo, são anônimos, seria isso? Os anônimos, certo? Os bottom-up, vêm de baixo para cima, porque conseguem um endossamento social muito grande e em algum momento elas entram na esfera de visibilidade pública. Ela vira agenda, ela ganha pauta no jornal, ela vira tema da conversa de bar. E teria o outro movimento... Eu vou dar um exemplo, por alegria, daquele vídeo. Você viu? Você lembra? Alegria. Sim. São atores cantando e tal, por alegria. É um ator do entretenimento, né, do mundo das artes, digamos assim, do entretenimento, que não está fora da visibilidade pública, mas ele é tão bom por alguma razão, por ser engraçado, ou por ser esdrúxulo, enfim, por alguma razão as pessoas veem ali uma qualidade e julgam começam a ganhar endossamento social e a música, o videozinho que eles fazem lá, que por sinal é muito bom, ganha visibilidade pública e vão para os talk shows, vão para os programas de auditório, viram pauta no jornalismo e tal, enfim. E tem outro tipo, o segundo tipo, que são atores que já estão na esfera de visibilidade pública, atores ou temas que já estão na esfera de visibilidade pública, que já são pauta, que já... tanto as celebridades quanto o mundo do jornalismo, certo? Que startam discursos, digamos assim. Eles têm uma fala e aquela fala ganha endossamento social. Vai de cima para baixo. Nesse caso específico, o caso específico do Daniel Alves é muito interessante para a gente pensar uma coisa. Muita gente fala que as redes são frívolas, certo? Que está ali para o entretenimento e que o endossamento nessa causa específica foi um endossamento para que os artistas endossaram essa causa para aferir para si lucros e benefícios de imagem. Sim. Porque em algum momento era convertido inclusive em lucro financeiro. Luciano Huck fez isso. Luciano Huck, por exemplo, certo? Com a camisa e tal. E ganhos de imagem de modo geral. O que eu quero defender é que esse tipo de endossamento, por mais que pareça banal e por mais que pareça que as pessoas estão ali só para aferir ganhos para si mesmo e não para uma causa, que no caso do Brasil é uma causa histórica e uma causa muito séria, esse endossamento também tem um benefício, que é o benefício de agendar isso para públicos que o movimento negro, por exemplo, nunca teria conseguido agendar, certo? E depois, na segunda onda, que vem a primeira onda, que é a onda do engraçado, a onda do boom, a onda do fato, do acontecimento, vem uma segunda onda, que é a onda da crítica, a onda da complexificação dos discursos, é onde aparecem outros movimentos, e aí você vê, apareceu o movimento negro, o movimento negro teve um momento de fala para o país, para públicos que ele não atingiam de outra forma. As pessoas estiveram, por um momento, interessadas no assunto. O movimento negro começou a criticar, gente, não é bem assim, não é com essa celebrização da causa que a gente vai conseguir avanços reais, o negócio é mais embaixo. Então, assim, a foto que as nossas grandes estrelas do mundo da celebridade postou tem seu benefício para causas, para o debate público também, porque desperta um interesse para esse... Bacana, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ir para o intervalo. Não sai daí, no próximo bloco tem mais TV Debate falando sobre esse ativismo nas redes sociais. A gente volta já.